Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a esse ambiente. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal eu mantenho vocês informados e atualizados sobre tudo que é relevante e importante dentro do cenário criminal, trazendo dicas, explicações e aprofundamentos acerca da matéria do direito penal, processo penal, leis penais especiais, lei de execução penal, criminologia, enfim. Se essa é a tua margem de interesse, não perde tempo, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E se você já ouviu falar, já ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, ou mesmo se você tem profundo conhecimento sobre fatos recentes, você vai ter que ficar ligado nesse vídeo para compreender qual é a aderência típica e eventuais polêmicas relativas ao golpe dos carimbadores, ou simplesmente entender quem danados são esses tais carimbadores, beleza? E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E esse termo, golpe dos carimbadores, ou simplesmente ação dos carimbadores, já vem sendo trabalhado na mídia brasileira já há bastante tempo, notadamente em períodos festivos. Datam pelo menos aí de 10, 12 anos as primeiras notícias sobre esse tipo de comportamento absolutamente repugnante, reprovável e naturalmente criminoso. E basicamente consiste, doutores e doutoras, naquelas pessoas que furam, sim, através de agulhas, de seringas, deliberadamente indivíduos diversos, conhecidos ou não, através de objetos pontiagudos, agulhas, seringas, com o objetivo de contaminá-los com determinadas doenças, em especial contaminar com o vírus do HIV, beleza? Tranquilo? Isso é um comportamento absolutamente reprovável, absolutamente repugnante e odioso e também recebe o tratamento sob a palio do direito penal. E por que isso passa a ser importante do ponto de vista da atualidade? Nós sabemos, como eu sempre repito, quase como um mantra, que se a arte imita a vida, o nosso legislador, ou melhor, o nosso examinador nas provas de concurso, está ligado nessa sua veia ou na veia artística e gosta frequentemente de aproveitar contextos sociais para trazer questionamentos jurídicos dos mais diversos para a sua prova. Então eu não me surpreenderei se nos próximos meses a gente tenha aí em provas de carreira jurídica essa situação sendo narrada. E, portanto, você precisa cuidadosamente entender os percalços, os meandros e as particularidades no que tange aos reflexos jurídicos criminais. E por que eu estou dizendo que isso está destacado? Porque, em especial, no Carnaval pernambucano, olha aí o meu estado nesse ponto fazendo vergonha, mas não especificamente por responsabilidade dos pernambucanos, mas, ao menos de acordo com as estatísticas fornecidas pela Secretaria do Estado de Saúde de Pernambuco, no Carnaval 2024, em todo o território do estado, concentradamente em Recife e Olinda, cerca de 29 pessoas foram atendidas pela rede hospitalar pública e privada, justamente se queixando de terem recebido aleatoriamente de desconhecidos aqui essas furadas de agulha. Mais uma vez, esse gangue ou esse golpe aqui dos carimbadores mostrando a sua faceta. E compreendido quem são e em que consiste essa ideia dos carimbadores, nesses casos, Pedro, o que é que a gente vai ter efetivamente do ponto de vista do reflexo no âmbito criminal? Antes de a gente falar, vale também destacar que, em termos midiáticos, os carimbadores também, por vezes, são associados àquelas pessoas que fazem ou mantêm relação sexual sabendo que estão contaminados com o vírus do HIV, sem comunicar o seu parceiro ou a sua parceira no intento deliberado de fazer a contaminação, beleza? Tranquilo? Mas via de regra é associado aí a questão das agulhas, das picadas através de instrumentos pontiagudos, beleza? E aí, perceba, vamos imaginar que João das Couves é um cretino e que sai no carnaval de Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não interessa, e simplesmente vê Mariazinha passando e dá uma
uma picada com uma agulha e sai como se não tivesse nada. Ela nem vê quem é que fez isso, se questiona, mas só vê a agulhada ali, ele pica a mula. As câmeras pegaram que ele fez essa coisa e depois ele é identificado. Uma vez identificado e se percebendo aqui, doutores e doutoras, que a agulha estava contaminada com o vírus HIV, ele vai responder criminalmente. A resposta é positiva. Agora, se ela é positiva, a grande questão é em qual crime João das Couves incorrerá. Presta atenção, por quê? Porque muita gente acha ainda diante do imaginário ou do inconsciente coletivo, notadamente das pessoas que, assim como eu, datam da década de 80 e 90, pela questão do tratamento inicial do vírus do HIV, que estaríamos diante de uma tentativa de homicídio ou, caso Mariazinha venha de fato a falecer, de um homicídio consumado, certo? Essa perspectiva ela é equivocada via de regra. Nesse contexto, não há margem mais para a gente apontar essa conduta absolutamente reprovável como um homicídio, seja tentado, seja consumado. Isso porque, de acordo com os avanços científicos medicinais nas últimas décadas, o fato é que a doença do HIV, ou o vírus do HIV, ele perde, desculpa aqui, não a doença, o vírus do HIV, ele perde a sua aptidão, a sua capacidade, a sua alcunha de ser uma doença fatal, mas sim transforma-se em apto a gerar, a promover uma doença crônica. Então, se é uma doença crônica e não mais considerada uma doença fatal, não estaremos diante de um dolo deliberado em ceifar a vida, tirar a vida de alguém. Isso porque, de acordo com estudos mais recentes, inclusive um publicado há 2 ou 3 anos, agora não me recordo, na revista Lancet, que todos nós passamos a conhecer, pelo menos de ouvir falar, após a pandemia da Covid-19, como um dos principais e mais importantes veículos de publicação científica na área medicinal, a gente teve aí uma verificação que a expectativa de vida dos HIVs positivos são medidas não mais em anos, mas sim em décadas, se aproximando vertiginosamente das pessoas não infectadas, as pessoas não contaminadas. E em razão justamente disso, a jurisprudência majoritária aqui no Brasil, desde 2010 ou um pouco antes, tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ, passou a jurisprudência a estipular que essa transmissão intencional do vírus não mais é caracterizada como uma tentativa de homicídio em razão da incapacidade e inaptidão de ser fatal. Agora, isso significa que não haverá resposta criminal? Não, haverá sim, e desta feita, o tipo penal no qual esse comportamento odioso se enquadra é o crime de lesão corporal gravíssima, tipificado especificamente no crime, ou melhor, no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º, que prevê uma lesão corporal gravíssima ou qualificada quando da lesão provocada resultar em enfermidade incurável. E a gente hoje encontra tratamentos importantes que esticam a vida ou a expectativa de vida do paciente, da pessoa infectada, contaminada, mas naturalmente a obriga a periódica e constantemente, de forma absolutamente vigilante e regular, se consultar no médico, acompanhar os exames e tomar aí a ingestão de vários e vários remédios. Somente assim ela tem a sua expectativa e qualidade de vida regular. Então nós não temos ainda hoje uma cura para o HIV positivo, mas é perfeitamente controlável. Por isso, nós temos aí ainda a alcunha, de fato, de uma enfermidade incurável. E essa enfermidade incurável, quando proveniente de um comportamento caracterizador de lesão corporal, ela vai qualificar e permitir aqui o enquadramento como lesão corporal gravíssima, desafiando uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Tranquilo? E aí, agora a gente tem algumas perspectivas ou algumas observações. Essa caracterização típica, ela é constante, ela é majoritária.
É possível, Pedro, que uma pessoa que assim atue, tal qual esses carimbadores, se adeque ou tenha aderência nesse comportamento ao crime de homicídio? A gente viu que, em regra, não. Mas cuidado, porque o seu examinador ele pode trazer a seguinte situação. João das Couves, sabendo que Mariazinha goza de saúde extremamente fragilizada, por exemplo, ela está com problemas nas plaquetas, ela está com um câncer severo, ela está com uma imunidade extremamente baixa e correndo risco de vida, ainda assim ele fura com um objeto pontiagudo, uma seringa, algo do tipo, com uma agulha contaminada, passando para ela o vírus do HIV com a intenção volitiva e consciente de promover aqui a extração da vida dela, buscando a morte dela. Nesse caso, perceba, João das Couves, tendo essa consciência da saúde fragilizada da sua vítima, ele atua com o intento de, a partir desse comportamento lesivo, ceifar a vida da vítima de Mariazinha. Nesse contexto, é possível sim que o comportamento seja enquadrado em homicídio tentado ou consumado, a depender, claro, do resultado. E a outra observação, toma muito cuidado, isso aqui é que eu tenho receio de aparecer na sua prova, é do seu examinador dizer que, veja, João das Couves atuou em face de Mariazinha no Carnaval de Pernambuco, no Carnaval de Minas, no Carnaval do Rio, no Carnaval de São Paulo, enfim, em qualquer local desses, e deliberadamente atingiu uma pessoa que ele não conhecia, mas atingiu com uma seringa contaminada do vírus do HIV. Após uma série de exames, constatou-se que essa pessoa foi contaminada com o HIV, o vírus do HIV. No entanto, presta atenção, em momento algum, nos próximos 5 ou 10 anos, não houve absolutamente nenhuma manifestação sintomática, ou seja, a contaminação fora positiva, mas ela é absolutamente sintomática. E com os cuidados paliativos, com os cuidados medicamentosos e de exames medicinais, isso tudo está sob controle e não houve nenhum impacto mais relevante do ponto de vista da saúde física e orgânica dessa vítima. Nesse caso, nós estaremos diante, doutores e doutoras, de um crime de lesão corporal do 129, parágrafo 2º, inciso 2º, gravíssima, tentada ou consumada. Presta atenção que o seu examinador tenderá a dizer que nessas circunstâncias, em razão da assintomática contaminação, estaríamos diante de um crime de lesão corporal gravíssima tentada. Isso está certo, errado. A orientação também da doutrina e da jurisprudência no Supremo e no STJ é em uníssono dizendo que o fato de a vítima não ter manifestado sintoma algum não serve aqui para afastar a configuração da lesão corporal gravíssima do artigo 109, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal na modalidade tentada, mas sim consumada é, de fato, o que a gente vai constatar. Aqueles que tiverem interesse em verificar, se não acreditam em mim, um precedente antigo, mas ainda extremamente atual, a Ordem de Habeas Corpus 160.982, lá do Distrito Federal, julgado pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo? Então aqui, seguindo a nossa linha, muitas vezes, finalmente, e sobretudo nos finais de semana, trazendo um tema atual, de fato um tema desagradável, porém algo da realidade social, absolutamente lastimável, repugnante esse tipo de comportamento, mas naquela ideia de trazer informação, trazer atualização e, claro, deixar vocês a par de absolutamente tudo, seja para a hora da prova, seja para puxar uma conversa em sede familiar ou mesmo para dar aquela paquerada, aquele chaveco na boizinha ou no boizinho. O importante é que sejamos felizes, sempre com conhecimento, muito afeto, um beijo no coração de todos, juízo, que é bom de vez em quando, e não esquece, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e se inscreve aqui no canal, acione o sininho, assim, toda vez que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas cursos nossos que estão abertos, você talvez tenha interesse, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, pessoal!